você vai ouvir. Canta, povo de Deus. Quando Jesus te chamar, você vai ouvir Ele chamando o seu nome e eu mostrando pra você. Muito bem, meus amados irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco neste horário que nós temos um encontro marcado hoje, nessa segunda-feira que nós intitulamos Segunda do Dízimo. Nós temos aqui no livro de Amós, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 24, que diz: aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Amós 5, 21 a 24. Aqui nós observamos, Amós considerou cada um dos elementos essenciais da adoração israelita, festivais, sacrifícios e louvor a Deus, que Deus rejeitou. Todos eles indicou seu prazer, referindo-se às suas festas, assembleias e oferendas deles. Porque Deus rejeitou, porque Deus não aceita sua adoração, porque suas vidas eram corruptas. Deus queria um compromisso sem esmorecimento com a justiça e a retidão. Transbordamento de obediência na vida. É o que Deus quer, é que o homem transborde em sua vida da alegria de viver para Deus. Quando eles adoravam no sábado, mas tratavam mal os outros durante a semana, meu irmão, Deus rejeitava até a adoração deles e ofereciam no sábado. No entanto, para o Senhor, a fidelidade era uma exigência diária. Um homem não pode cometer adultério de vez em quando e declarar que o resto do tempo é fiel à sua esposa ou a Deus. Assim também um homem não pode ser fiel ou infiel ao Senhor de vez em quando e adorá-lo no fim de semana como se nunca tivesse pecado. Meus irmãos, era a situação do povo dizendo que guardavam sábado, que pagavam dízimos. Jamais imaginemos que o Senhor aceitará automaticamente nossa adoração, não importa como ela seja oferecida. Assim não dá. Adoração interesseira, não autorizada ou meramente exterior, ela é rejeitada por Deus. Por isso, nós observamos aqui no Novo Testamento, que é o nosso ponto principal, a palavra de Deus, o dia do juízo abalará muitas pessoas religiosas. A maioria das pessoas supõe que zelo e fervor nas atividades da igreja garantem sua aceitação por Deus. Eu trabalho dia e noite, eu sou uma pessoa abençoada. Não é isso. Eu sou muito feliz porque faço isso e faço mais isso por alguém. Ouçam as surpreendentes palavras de Jesus. Se encontra em Mateus capítulo 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas e milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Meus irmãos, amigos, a iniquidade hoje
é uma coisa que está no mundo inteiro. Na vida do homem mundano está o adultério, a maldição das drogas, a maldição das infidelidades, pensamentos maliciosos, atitudes controversas que o homem tem no mundo. Aí ele vai um dia feliz, Jesus encontra ele, chama essa pessoa, porque ninguém vem a mim senão o Pai não trouxer, disse Jesus. A pessoa chega na congregação, está até bem, aceitou a Jesus, tem o nome escrito no livro da vida, está abençoado. Mas quando chega até antes de 30 dias, o lobo da igreja, que é denominado pastor, diz logo: ei, se você não der o dízimo, você é amaldiçoado. Meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Assim a pessoa pensa. Como é que eu aceitei Jesus para me tirar toda a maldição e agora eu sou amaldiçoado se não der o que eu tenho para Deus? Que Deus é esse que eu aceitei, que precisa de meus centavos, que precisa da minha saúde, precisa de mim? Então que Deus é esse? Mas o pastor continua lendo na Bíblia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, assim diz o Senhor. Ah, meu irmão, a pessoa que não tem conhecimento da Bíblia Sagrada, a carta genuína de Deus para nós, aí ele vai e tem um provérbio que diz: vá-se os anéis e fiquem os dedos. Abre a mão e entrega tudo. Dali em diante, ele fez a vontade do inimigo. Mesmo tendo aceitado a Jesus, foi enganado. O lobo o enganou. Está lá na qualidade e nome e personalidade ainda de pastor, na visão deles. Mas na realidade, a personalidade dele, a visão dele é do ventre. É um lobo. É como diz Isaías 56:11. São tipo, na nossa linguagem, lobo é cachorro. O cachorro latindo lá no púlpito, dizendo: traga o dízimo para que eu possa ser abençoado. Mas ele não diz assim: traga o dízimo para que você seja abençoado. Aí a pessoa se engana e leva. E por que, pastor Bibi, que o senhor faz essas comparações tão rústicas? É porque já chega da gente estar falando conversa mole para um bando de lobo desse aí. Nós temos que falar a verdade para você que lê a palavra, despertar, porque está todo mundo como se estivesse congelado. Precisa descongelar a mente, descongelar o seu entendimento com a própria palavra de Deus. Porque as pessoas que estão pagando dízimos, estão vivendo essa situação, estão lá achando-se até melhor de quem não paga. E ainda diz que só vai para o céu se a pessoa pagar dízimo. É uma coisa fora de lógica, de entendimento. E nós temos a coragem de falar a verdade. Porque Jesus disse, ele observou: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidades. Lucas 3:26-27. Essa palavra nos diz que poderiam as pessoas ativas, religiosas e empenhadas serem realmente perdidas no último dia. Jesus diz sim, e ele é quem irá julgar, porque Jesus diz na sua palavra que nós não temos mais que pagar nada. Ele pagou tudo por nós na cruz do Calvário, se entregou, derramou até a sua última gota de sangue, para que a gente possa ter paz em abundância. Pois está escrito na palavra: eu vim para que vocês tenham paz e tenham em abundância. Essa é a situação. As pessoas não observam o que está escrito. A vontade do Senhor é que nós nos tornemos amigos dele. E ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então o que é que ele manda? Como nós falamos, e está escrito, Mateus capítulo 28, versículo 18-20, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, pregando a palavra, ensinando a guardar o que eu vos tenho ensinado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que nós vamos aprender? Como é que nós nos tornamos cristãos? É quando nós seguimos a Cristo. Se a gente segue a Cristo, você é cristão. Você aprende o que ele mandou ensinar. Ele disse que a lei e os profetas passaram. Não tem que aprender mais lei, profeta para a prática do dia de hoje, para uma esperança de salvação. A esperança de salvação está na pessoa e nas palavras de nosso Cristo.
E tem mais, quem segue a Cristo é um cristão. O cristão é a palavra derivada de Cristo. Quem segue Francisco é um franciscano. Quem segue Malaquias é um malaquiano. Ele não tem nada a ver com Cristo. Meu irmão, minha irmã, são palavras bem declaradas, certas, honestas. E praticar essa palavra sem ter receio, pois é a palavra viva. Agora existe uma coisa. Por que degolaram João Batista? Por falar a verdade. Por que mataram Jesus? Por ser a verdade. Quantos querem viver piamente em Cristo Jesus, sofrerão as perseguições, às vezes até mesmo dentro da congregação a qual nós estamos pertencendo e ensinando. Assim foi desde o começo. Jesus tinha 12 discípulos. Um era o próprio Satanás, pois diz a palavra de Deus, ele era o filho da perdição. Terminou se vendendo por 30 moedas de prata, porque era da perdição. Então dentro da congregação às vezes tem esse tipo de pessoas, só que hoje eles estão camuflados e impedidos de se revelar quem eles são. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus de verdade, dentro da congregação do Senhor, não tem essa de uma fonte de água doce produzir água salgada, de forma alguma. Então é doce, e a doçura vem de Cristo. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele disse em outras palavras, quem bebe do meu sangue tem parte comigo, quem come da minha carne tem parte comigo. E ele disse também, eu sou a água viva. Ele disse para aquela mulher lá no Porto de Jacó, quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Então é uma grande realidade, é a palavra do Senhor que nos mostra que nós temos que seguir os passos de Jesus, e não passos de profetas, de Malaquias, de Isaías, quem quer que seja. Nós temos que seguir os passos de Jesus Cristo. Nesse caso, nós vemos aqui aquela palavra interesseira. Hoje em dia, muitos buscam adorar o Senhor do modo que lhes convenha. Eles até admitem que procuram uma igreja onde possam sentir-se confortáveis, na qual sintam-se perfeitamente, possam ajustarem-se suas vidas. Eles buscam formas de adoração que parecem estimulantes e que lhes deem satisfação. As igrejas se acomodam buscando satisfazer os desejos dos adoradores. Mas onde está o Senhor em tudo isso? Por definição, a meta, meu irmão, da adoração é agradá-lo a Deus. Amós referiu-se o mesmo problema. Está aqui Amós capítulo 4, 4 a 5. Vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Esse aqui era pesado. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disto gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Já pensou? Era essa a situação do povo na época. Ele vinha, transgredia e ainda multiplicava as transgressões, mas não importava. O que importava era o sacrifício de 3 em 3 dias dando dízimo. Que coisa triste. Era assim. É o que o povo ainda hoje estão fazendo. Querem ser importantes, querem serem abençoados, querem tudo de Deus, mas não faz a vontade do Senhor Jesus. Nós não estamos mais vivendo o Velho Testamento. Nós temos pregado, mostrado. Importa que a gente pregue a palavra do Senhor. Nos dias de Amós, o povo ainda estava seguindo a adoração de Jeroboão, lá em Betel. Amós 5, 4 a 6. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, e nem venham a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Irmãos, é o que nós vemos hoje. Estão fazendo a mesma coisa, mas a palavra diz, não vá buscar Deus em Betel, não vá satisfazer o seu ego em Gilgal,
nem em Berseba. Certamente será levedada, cativa, Betel será desfeita em nada. Irmão, é o que está aí a situação. Não pague dízimo, é a mesma coisa dizer hoje, né? Não guarde sábado, não vá adorar imagem de escultura, não tenha um gigante no bolso que impede você de contribuir com a sua oferta. Tire esse gigante, que é o único gigante que existe hoje, é esse que está no bolso. O coração do homem endurecido na hora de contribuir com a obra de Deus. Ele quer dar o dízimo porque é obrigado, a sua mente está contaminada, achando que se der o dízimo, ele está abençoado. Pelo contrário, diz a palavra, buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, lá no Velho Testamento, mas o fogo. E buscar o Senhor hoje, para que depois você não seja lançado no fogo, como nós acabamos de dizer. Jesus vai dizer, eu nem vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Não adianta o homem querer pagar dízimo, dizer que tem uma consciência limpa, que vai morar no céu por isso. Você sabe muito bem o que muitos que se dizem profeta, que não existe profeta entre aspas, são lobos devoradores, estão pregando e dizendo, dízimo é que importa, e o mais é coisa passada. Para nós não, o que importa é a palavra de Deus, dízimo é que é coisa passada. Mas vós sois nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenar-te, dizendo, não profetizareis. Contudo, ao povo que não queria ouvir as repreensões dos profetas, Israel queria continuar adorando. E Deus, na maneira, a situação que escolheu, disse aos profetas que não profetizasse mais. Mas vós, os nazireus, os profetas, destes a beber vinho aos profetas, vocês os nazireus, ordenar-te, dizendo, não profetizareis. Então não pregue mais sobre essa questão, essa maldição de dízimo. Aceite a palavra de Deus, meu irmão, para que você possa morar no céu. É por isso que nós pregamos, anunciamos, tem duas famílias de Deus aqui na terra, com base em Gálatas capítulo 4, 21 a 31. Está escrito lá que as duas famílias que são representadas pela velha lei e pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é o da promessa, filhos da promessa, aquele que segue a Cristo. E filho da velha lei, filho de Agar, com a sua intenção maliciosa, carnal, esses aí são esses que pregam ainda o dízimo e vivem pelo valor do ventre. No entanto, nós pregamos a palavra do Senhor de uma forma verdadeira. Deus diz, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos em vossas festas de manjares, não me agradarei delas. Eu atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, quer dizer, os teus louvores, porque não ouvirei as tuas melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como a água e a justiça como o ribeiro perene. É o que está escrito em Amós 5, 21 a 24, nós tomamos como base para esta mensagem. O finalizar de tudo é a nossa conclusão. Você aceita Jesus, siga Jesus e unicamente Jesus, exclusivamente Ele. Caso contrário, você não tem o direito, como diz a palavra de Deus, de se tornar um filho da promessa. E por que às vezes a gente ouve alguém que não é filho da promessa? Para satisfazer alguém. Nós estamos certos? Não, estamos em pecado. Não podemos parar para ouvir pessoas que não têm consciência, que não têm Deus no coração. Porque a pessoa, por pregar a palavra, dizer que pregou, fez o sermão muito bonito, se fosse assim o padre seria também um dos tais. Porque eles têm muitos que pregam e pregam até de uma eloquência que chama a atenção. Mas não se chama a atenção de Deus com esse tipo de estrépitos, de palavras, de melodias que venha, portanto, agradar o homem. Mas sim a Deus. Quando nós pregamos a verdade, anunciamos Jesus Cristo, aceitamos a Ele e vivemos na presença dEle. Caso contrário, jamais subiremos aos céus. Essa é a palavra de Deus. Oremos para que Deus venha abençoar de uma forma especial a todos nós nessa segunda-feira que nós intitulamos Segunda do Dízimo. Querido Deus e Pai que está no céu, venha abençoar poderosamente, Senhor, aqueles que nos ouvem nesse momento.
e todos sejam transformados pelo poder da tua palavra. Te peço e te agradeço em o nome de Jesus Cristo que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, em o nome de Jesus. Você vai ouvir, canta, povo de Deus. Quando Jesus te chamar, você vai ouvir Ele chamando o seu nome e eu mostrando pra você